Eu estive nesse último final de semana em Nice, no sul da França, acompanhando o campeonato mundial de Ironman 70.3. Na Iron Guides nós tivemos 10 atletas participando da prova e também, claro, teve aí a prova dos profissionais. Nesse vídeo eu vou dividir com vocês 3 lições que eu aprendi observando a prova e que podem ser úteis para o seu treinamento e para as suas competições de triatlon. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlon na Iron Guides. Vamos então discutir sobre 3 lições, pegando aí cada uma de um aspecto da prova. Uma lição técnica, uma lição de fisiologia e uma lição de psicologia do Mundial de Ironman 70.3 que houve nesse último final de semana em Nice, no sul da França. Começando aí pela parte psicológica. Iron Guides, nós levamos 10 atletas para o evento e todos esses atletas eram de nível iniciante a nível intermediário para padrões de campeonatos mundiais. É claro que só por estarem lá, eles têm um nível de forma física, um nível técnico já um pouco avançado, porém nenhum deles tinha qualquer pretensão de pegar um pódio, de chegar entre os 10 colocados, até porque o nível da prova é altíssima. Tivemos aí 3 campeões de amadores nessa prova. Um deles já foi um ouro olímpico no triatlon, foi a campeã Bridget McMahon das 50-54, ganhou as Olimpíadas de Sydney. O Vinokurov, que foi campeão olímpico do contrarrelógio no ciclismo, ganhou 49 anos no masculino. E o Laurent Jalabert, que é uma estrela do ciclismo mundial, ganhou as 50-54. Então o nível da prova, talvez por ser na Europa, talvez por ser um percurso mais técnico, estava elevadíssimo. E todos os meus atletas que foram participar do evento entraram com uma cabeça de eu só vim aqui para curtir a prova, por mim só de estar aqui a missão já está cumprida. E o que aconteceu? Todos os atletas tiveram resultados ou o que esperavam ou melhor do que esperavam. Ninguém teve uma prova ruim, ninguém quebrou, ninguém andou, ninguém passou muito aperto ali durante. E qual que é a explicação disso e como que você pode aplicar isso no dia da sua competição? Um atleta, comparando aí um atleta do nível iniciante intermediário para um atleta do nível avançado, ele precisa tomar muito menos riscos durante a prova, inclusive na preparação da prova, mas principalmente no dia da prova, o que aí resulta em menos chances das coisas darem errada também. Então, alto risco, alto retorno, baixo risco, aí um retorno mais ou menos o esperado. Já esses atletas que foram para lá para brigar por posições, inclusive eu consegui identificar alguns brasileiros, alguns gringos amadores que eu já conheço aí de longa data, que inclusive estavam ali caminhando na parte da meia maratona. Qual que é a diferença? Eles têm que andar bem perto, talvez ali até passar um pouquinho do limite, arriscar mesmo, se eles quiserem ter um resultado de expressão. Então essa é uma coisa que você, se um dia você estiver disposto a ter um resultado ali aquém do que você espera, tenha certeza que nesse risco você pode ter um resultado expressivo, acima do que você estava esperando, acima do que você treinou, mas ao mesmo tempo tem sempre o risco de você também ou quebrar ou ter uma decepção, porque você vai se expor a situações de muito risco que também podem dar muito errado. A segunda lição, olhando aí um pouquinho da parte técnica, da parte de equipamento, o campeão da prova no masculino, o norueguês Gustav Iden, quem acompanha a prova aí pode ter percebido, ele usou uma bicicleta de ciclismo tradicional apenas com um aerobar ali para ter um pouco mais de aerodinâmica nas partes planas. E o motivo foi que essa prova, os primeiros e os últimos 20 quilômetros eram praticamente planos e o restante, a metade ali, era uma subida muito longa. Essas subidas na Europa quase você não tem um descanso e depois muito tempo descendo. Agora o pessoal ficou aí nessa, inclusive alguns dos meus atletas, Vinícius, eu levo uma bicicleta de ciclismo, eu levo uma bicicleta de contrarrelógio. Para essa prova, eu geralmente indicaria
uma bicicleta de contrarrelógio. E é claro que depois da prova veio todo mundo, não todo mundo, mas alguns atletas vieram comentar: pô, o cara foi lá, bicicleta de ciclismo, ganhou de todo mundo, era praticamente o único profissional, pelo menos que eu vi, de bicicleta de ciclismo. Eu vi um outro que usou um guidão de ciclismo numa bicicleta de contrarrelógio para ter um pouquinho de melhor performance na descida. Mas então, aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre os motivos que ele usou essa bicicleta de ciclismo, e teve alguns. Primeiro, que ele é um atleta de TU das provas curtas, da prova com vácuo, então ele usou a mesma bicicleta na mesma configuração no final de semana anterior, na final do circuito mundial de prova com vácuo, de prova ITU. Inclusive ele foi 4º lugar, um resultado aí excelente, praticamente. Então já era um dos melhores atletas do mundo naquele outro formato, e ele estava acostumado a usar sempre aquela mesma bicicleta, sempre na mesma posição. Ele que faz o Ironman 70.3, o meio Ironman, apenas casualmente. Essa eu acredito que foi a segunda prova dele, e já foi o campeão mundial. E inclusive eu descobri também que ele nem tem uma bicicleta de contrarrelógio do patrocinador atual dele, que é a Specialized. Se você for lá e der uma fuçada no Instagram dele, você vai ver, eu acredito que uma bicicleta do ano de 2015, uma Felt, talvez seja um patrocinador antigo. É a única bicicleta de contrarrelógio que ele tem acesso, provavelmente até por questões de contrato, ele nem usa muito aquela bicicleta. Então foi meio que uma situação de que meio que naquele percurso as bicicletas vão ter uma performance muito parecida. Se você tiver acostumado com a bicicleta de contrarrelógio, talvez vai ter a melhor performance. Se você tiver acostumado com a bicicleta de ciclismo, talvez irá ter uma melhor performance. E o que você pode aprender sobre essa situação para suas competições e para seu treino? Muitos atletas acabam que tomam decisões em termos de equipamento para o dia da prova especificamente. Eles usam equipamentos que eles não sabem lidar com aquele equipamento. Então, o principal exemplo aí seria o fato das rodas de competição. Pelo menos eu vejo aqui com os meus atletas, a maioria nem sabe trocar um pneu tubular. Alguns sabem trocar o pneu clincher, que é um pneu de treino. Então, nesse caso, por exemplo, eu sugeria competir sempre com o pneu que você é confortável. Se por acaso você tiver um problema, você tiver que fazer a manutenção na sua própria bicicleta. E além disso, vários detalhes aí de equipamento. Sempre procure replicar no dia da prova o máximo dos equipamentos que você utiliza no dia do treino. É claro que alguma coisinha ou outra ali que vai te dar um ganho de performance no dia da prova é normal, esperado e aceitável que você use, mas tenha certeza que se você não tiver muita experiência com aqueles equipamentos, seja um capacete aerodinâmico, uma roda toda de carbono que talvez o freio não seja tão bom, você tenha mais, você gaste tempo treinando com esse equipamento que você vai usar na prova, até você ficar totalmente confortável em somente utilizar esse equipamento no dia da prova. Pode ser que demore aí algumas competições até que isso aconteça. E a terceira lição que a gente pode aprender com esse Mundial de Ironman 70.3, a parte da fisiologia aí. Quem estava presente na prova, e eu acredito que foi 22º lugar, foi o Patrick Land, que ano passado ganhou com tempo recorde, inclusive, o Mundial de Ironman na distância full, na distância completa no Havaí. E se você acompanhou a transmissão aí, ele nem apareceu na transmissão. Ele foi 22º, saiu para correr, eu acredito, em 30º lugar, obteve algumas colocações ali na corrida, mas chegou há muito tempo aí do ganhador, do grupo da frente ali. Além disso, quem chegou ali entre os 10, que me chamou muita atenção, foi o Bradley Weiss, da África do Sul. Eu não sei se o pronunciamento do nome dele é esse mesmo, mas o Bradley, que já foi um campeão mundial de Xterra, que é o triathlon cross, o triathlon off-road, e ele é um atleta que tem um biotipo que lida muito bem com essa questão de escalada, com essa questão de montanha. É um atleta muito pequeno, não que o Patrick seja grande, mas o Bradley é ainda menor, muito levinho, baixinho. Então, a lição é, não necessariamente o atleta que está mais em forma, principalmente mais em forma para determinado percurso, para determinado tipo e distância de prova, vai se dar melhor em todas as outras provas. Então, isso aí, qual que é a lição que você pode aprender como um triatleta amador, que dependendo do percurso, dependendo
da prova, se vale vácuo, se não vale vácuo, se a prova tem a natação de borracha de uso liberado ou não. Todos esses detalhezinhos beneficiam alguns atletas mais do que os outros. Nos vídeos aqui eu estou sempre tentando explicar um pouquinho para que ajude na hora de você fazer uma decisão para pegar uma prova que principalmente que será muito importante para você. O pessoal de mais performance, por exemplo, que um dia quer classificar para um mundial de Ironman ou de meio Ironman como teve esse, tem que ter mais cuidado aí na escolha da prova classificatória para pegar uma prova que te ajude aí em que seus pontos fortes vão ser relevantes para o dia da prova e que a prova não exponha demais os seus pontos fracos. Então esse foi o vídeo de hoje aí, pessoal. Se você gostou, por favor, dê uma curtida. Obrigado para os assinantes do canal, e se você ainda não é um assinante, não deixe de assinar o nosso canal, apertar o sininho de notificação para receber uma notificação sempre que eu colocar um vídeo novo aqui. Não deixe também de fazer o download gratuito do nosso livro Segredos do Triatlon, eu vou deixar o link aqui embaixo. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato. Até a próxima e bons treinos!